nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Olá, querido internauta. Começando mais um programa Luz da Fé, já começo perguntando a você, está inscrito no nosso canal? Se não estiver, por favor, inscreva-se, tá bom? Inscreva-se no Canção Nova Oficial, vem fazer parte da família Canção Nova e também, família Canção Nova no YouTube, né? E também deixa o like se você gostar do conteúdo desse vídeo, compartilhe, deixa aí nos comentários seu pedido de oração e clica no sininho para receber notificação de vídeo novo, combinado? Você está vendo que eu estou muito bem vestido com essa camiseta, com essa frase, né? Essa frase icônica do nosso saudoso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib. Aguenta firme, meu filho. Aguenta firme, meu filho. Aguenta firme, minha filha. Quantas vezes nosso pai fundador repetiu isso nas suas pregações, nas homilias da missa? Aguenta firme, aguenta firme. Então, essa camiseta aqui, ela pode ser sua, inclusive, você vai estar ajudando a Canção Nova, porque nós estamos um legado, nós recebemos do nosso pai fundador esse legado, esse carisma Canção Nova. A Canção Nova existe para evangelizar e você é nosso parceiro na evangelização, sabia disso? E uma das formas de você viver essa parceria conosco é adquirindo nossos produtos de evangelização. Então essa camiseta aqui, está aparecendo aí no seu vídeo, loja.cançãonova.com, você pode adquirir. E também o livro, né, que a gente tem divulgado, o livro que eu e minha esposa escrevemos, Roseni, meu amor, né, mulher da minha vida. Escrevemos juntos esse livro para casais, reconciliação cansa, mas santifica, vencendo os conflitos na vida a dois. Tem ajudado muitos casais, muitas pessoas. Então você pode também, junto com a camiseta, adquirir. De repente esse aguenta firme está sendo no seu casamento, né, ou talvez no seu namoro, no seu noivado, que está difícil. Muita briga, muito desentendimento, muito conflito entre vocês dois, né? Então precisa de paz, né? Esse relacionamento a dois precisa de paz, né? De harmonia. Então como que a gente vai conseguir isso? Aqui a gente dá algumas pistas, né? Luzes, indicações para você a partir daquilo que a gente viveu. Eu e minha esposa, né? 23 anos de casados, né? Já erramos muito, mas já acertamos também. E fomos aprendendo, entre erros e acertos, fomos aprendendo. E a gente não quer guardar só pra gente, então a gente partilha com você, tá bom? Então aqui, que esse livro vai te ajudar, você pode adquirir também no loja.cançãonova.com. Catecismo da Igreja Católica, agora nós vamos falar sobre os atos do penitente. No programa da semana passada, refletimos sobre o sacramento do perdão. E agora, o catecismo entra numa nova etapa, dentro do sacramento da confissão, sobre os atos do penitente. Vai dizer aqui no 1450, a penitência impele o pecador a suportar tudo de boa vontade. Em seu coração está o arrependimento, em sua boca a acusação, em suas obras plena humildade e proveitosa satisfação. E aí o catecismo vai dizer que entre os atos do penitente, a contrição vem em primeiro lugar. E no que consiste essa contrição? Consiste numa dor da alma e detestação do pecado cometido, com a resolução de não mais pecar no futuro. Isso te lembra algo ou não? Te lembra alguma coisa? Bom, para mim, quando eu li esse trecho aqui do Catecismo da Igreja Católica, para mim ficou muito claro algo que o nosso pai fundador nos ensinou a respeito desse método, né, de busca de santidade, que é o PHN. Lembra do PHN? Então, a gente vivendo o PHN. Só que antes de eu falar do PHN, eu queria ler para você a respeito de um santo da nossa igreja, São Francisco de Sales. Você já deve ter ouvido falar desse santo. Inclusive, Dom Bosco era muito devoto de São Francisco de Sales, daí o nome Salesianos, né? Devido a essa devoção toda particular que Dom Bosco tinha por São Francisco de Sales. E São Francisco de Sales, ele tem um ensinamento a respeito disso que o catecismo está falando, dessa dor da alma e detestação do pecado, detestar o pecado. E São Francisco de Sales fala o seguinte, ele diz assim: quando caíres, ou seja, cair no pecado, né? Levanta-te com uma grande serenidade, humilhando-te profundamente diante de Deus e confessando-lhe a tua miséria, mas sem te admirares a tua queda. Afinal, o que há de extraordinário em que a enfermidade seja enferma, a fraqueza fraca e a miséria miserável? Detesta sim, com todas as tuas forças, a ofensa que fizeste a Deus, e depois, com uma grande coragem e confiança na sua misericórdia, volta ao caminho da virtude que havias abandonado. Entendeu? Então detesta o mal que você fez, o pecado que você cometeu diante de Deus, detesta com todas as tuas forças, mas não pode só ficar detestando. Tem que, além de detestar, tem que voltar para Deus. Tem que, com grande coragem e confiança na misericórdia divina, voltar ao caminho da virtude. Voltar ao caminho de santidade. Viver o PHN. Então agora sim eu quero ler para você o que fala o Padre Jonas, né? O Padre Jonas
nos ensina a respeito do PHN, ele fala assim: a primeira coisa que é preciso fazer para estar na vontade de Deus é que vivamos em estado de graça. O PHN busca justamente isso. Por que PHN? Por hoje não, né? Por hoje não vou mais pecar. Para não pecar hoje, amanhã e nem depois, é preciso que estejamos constantemente em estado de graça. Já foi dito isso: se você não está em estado de graça, vá buscar a confissão. Então veja, aí Padre Jonas até cita o exemplo, né, de seu pai Dom Bosco, né? Porque Padre Jonas, ele foi salesiano, né? Você conhece a história de Padre Jonas, né? Então ele, como um bom salesiano, né, ele lembra de Dom Bosco e vai dizer que Dom Bosco, ele estava no andar superior de sua congregação e ouvia os seus filhos no andar inferior e dizia: meus filhos, ninguém saia desse retiro em pecado. Se você tem um pecado qualquer na sua vida, se confesse, né? E Dom Bosco fazia isso exatamente com os padres da sua congregação, porque ele queria, né, que os seus padres vivessem o PHN, estivessem sempre em estado de graça. Aí você talvez esteja se perguntando: mas Alexandre, o que é esse tal de estado de graça, né? O Catecismo da Igreja Católica, eu só vou citar, tá? Rapidinho, porque esse não é o foco do programa hoje, mas o 1861 do Catecismo da Igreja Católica vai falar a respeito disso e vai dizer assim: o pecado mortal é uma possibilidade radical da liberdade humana, como o próprio amor acarreta a perda da caridade, a privação da graça santificante, isto é, do estado de graça. Então, quando eu cometo um pecado mortal, ou seja, aquele pecado que fere os mandamentos da lei de Deus, os 10 mandamentos, aquele pecado grave, quando eu cometo esse pecado, ele acarreta para mim uma perda da caridade, a privação dessa graça santificante, que é exatamente o estado de graça. Tá bom, Alexandre, mas o que é a graça santificante? Então nós vamos em outro número, 2000 do Catecismo da Igreja Católica. O 2000 da Igreja Católica, o número 2000, vai dizer que a graça santificante é um dom habitual, uma disposição estável e sobrenatural para aperfeiçoar a própria alma e torná-la capaz de viver com Deus, agir por seu amor. Veja, é um dom que Deus nos dá, é um dom habitual, dia a dia, né? Faz parte do nosso hábito, essa busca de santidade, essa disposição, é uma disposição estável e sobrenatural, ou seja, sobrenatural porque é Deus que dá, e estável porque ela não vai mudando, não, existe uma firmeza, existe uma constância. Eu quero ser santo hoje, amanhã, depois de amanhã. Então essa graça santificante, esse estado de graça, ele faz com que a gente possa nos tornar capaz de viver com Deus, em comunhão com Ele, intimidade com Ele, e agir por seu amor, né? Então esse é o estado de graça. Quando nós estamos nesse estado de graça, e a confissão nos proporciona isso, o sacramento da confissão, quando nós estamos nesse estado de graça, a gente então consegue viver bem, né? O PHN requer isso. E continuando, né, o que nos ensina aqui o Catecismo da Igreja Católica a respeito da confissão, eu queria ler para você também o que diz Santa Faustina. Santa Faustina, ela vai nos ensinar também aqui, quando ela vai falar a respeito da confissão, ela diz o seguinte: no que diz respeito à Santa Confissão, eu escolherei o que mais me humilha e o que mais me custa. Porque aqui, né, o Catecismo, a gente acabou de ler, está falando para nós a respeito da penitência, os atos do penitente. E vai falar dessa dor na alma, né, dessa profunda contrição, desse detestar o pecado. E aí, quando vai falar a respeito disso, né, vai falar dessa necessidade, dessa penitência. Como eu li para você, deixa eu ler aqui: a penitência impele o pecador a suportar tudo de boa vontade. Santa Faustina vai falar isso, ela vai dizer: no que diz respeito à Santa Confissão, escolherei o que mais me humilha, o que mais me custa. Muitas vezes uma pequena coisa custa mais do que algo de grande. Em cada confissão lembrar-me-ei da paixão de nosso Senhor, e com isso despertarei o arrependimento do coração. No que for possível, com a graça divina, exercitar-se sempre na contrição perfeita. A esse arrependimento dedicarei um pouco mais de tempo. Antes de me aproximar do confessionário, entrarei primeiro no aberto e misericordiosíssimo coração do Salvador. Quando me afastar do confessionário, então depois que se confessou, Santa Faustina vai dizer: despertarei em minha alma uma grande gratidão para com a Santíssima Trindade, por esse maravilhoso e incompreensível milagre da misericórdia que se realiza na alma. E quanto mais miserável me reconheço, sinto que o oceano da misericórdia divina me envolve e me dá uma grande força e vigor. Eu quero encerrar esse Luz da Fé com essas palavras de Santa Faustina, que vai dizer, né,
que depois que ela se confessa, o seu coração se enche de gratidão a Deus por esse dom maravilhoso, né, da misericórdia divina, e ela se enchia, a sua alma se enchia de grande vigor e força, uma grande força e vigor. Paulo apóstolo vai dizer a seu filho na fé, né, o filho que ele gerou na fé, que é Timóteo, ele na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 1, ele vai dirigir palavras semelhantes. E vai dizer aquilo que Santa Faustina entendeu, que o sacramento, o perdão de Deus nos dá força e vigor, nos dá a graça de aguentarmos e de vivermos esse aguenta firme, meu filho. Para aguentarmos firme as tribulações, as perseguições, as tentações, para aguentarmos firmes, a gente precisa dessa misericórdia de Deus, precisamos nos confessar, precisamos estar em estado de graça. E a partir desse estado de graça, nós vamos aguentar, porque esse estado de graça, essa graça de vivermos diariamente o PHN, esse estado de santidade, esse jeito de vivermos unidos a Deus, ele vai nos dar para a nossa alma grande força e vigor. E Paulo vai dizer então na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 1, ele diz assim: então, meu filho, fortalece-te na graça do Cristo Jesus. É com essas palavras então que a gente quer rezar agora. Eu quero pedir a Deus isso, que Ele te fortaleça nessa graça que é dele, na graça do Cristo Jesus, que o próprio Senhor agora visite você do jeito que você se encontra e que a graça do Cristo Jesus te fortaleça para aguentar firme diante das tentações, das tribulações, das provações, das perseguições, enfim, tudo aquilo que você hoje enfrenta, da sua batalha diária pela santidade, essa luta pela santidade, esse PHN, que a graça de Deus agora te envolva, meu irmão, e que você, a partir desse toque da graça de Deus, reconheça-se pecador, necessitado do sacramento da confissão, busque a confissão para viver cada vez mais e mais em estado de graça. Senhor, nós queremos nos fortalecer na Tua graça. Dai-nos a Tua graça cada vez mais e mais. Amém. Deus abençoe você, meu irmão, e até o próximo programa, se Deus quiser. Forte abraço.